Abacuque, capítulo 2, vou ler os versos de 1 a 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Pai querido, eu quero Te pedir que o Senhor Deus esteja falando conosco e acrescentando ao nosso coração o consolo, o conforto necessário, a confiança, ó Deus, no Senhor, ó Pai. Que possamos aprender um pouco mais sobre a confiança, sobre a esperança, sobre vivermos pela fé, vivermos no Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos muito bem o hino 129, que diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Eu gosto muito desse hino porque ele é uma realidade do que acontece, no dia a dia. Nós entendemos que as estações mudam, de repente está sol, depois nublado, chove, abre o sol novamente. E o dia que parece que vai ser apenas um dia de sol, de repente se transforma num temporal. E é uma metáfora para a vida. Quantas vezes nós estamos diante de situações e você fala, agora vai tudo melhorar, agora o sol se abriu, mas poucos minutos, instantes depois, tudo se fecha. E aí a gente tem uma sensação de que nós não controlamos as coisas, e nós temos a sensação de insegurança. Mas a segurança não está no controle do tempo, nem da meteorologia, nem das situações da nossa vida. E esse livro de Abacuque, ele é bem conhecido, principalmente pelo seu final, no capítulo 3, quando fala a respeito de que todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. E é uma passagem, com certeza, muito importante para nós pensarmos a respeito desse tema. Como que eu posso viver pela fé? Como que eu posso me alegrar vivendo num mundo tão instável e que aparentemente tudo está bom e depois tudo está mal? E quando você pensa, agora que está mal é a hora de vir o que está bom, mas parece que vem algo pior. E nós sabemos que essas coisas todas nos fazem entender que a nossa vida, ela não deve ser guiada pelas circunstâncias, pelas aparências, pelas situações, mas guiadas por Deus. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Um pouquinho do contexto próximo, o contexto que foi escrito aqui, Abacuque, nós encontramos Abacuque preocupado com o povo. O povo se distanciava de Deus, o povo aparentemente vivia até bem, eles continuavam a trabalhar, a viver, a fazer suas amizades, mas nós encontramos a insatisfação de Abacuque. Por isso ele começa o livro dizendo,
falando a respeito da iniquidade, da destruição, da violência, do litígio, das contendas que haviam, do perverso. Então ele tá relatando um tempo em que, apesar das pessoas viverem de certa forma, vamos dizer assim, bem, mas havia muita injustiça, havia violência. Ou seja, é uma descrição do tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo em que convivemos com a maldade, convivemos com a injustiça, convivemos com o roubo, e ele clama por esta transformação. E ele clama pela salvação, pelo avivamento. Aviva a tua obra em nós, aviva, Senhor, teu povo. Mas nós percebemos que as coisas que estavam ruins, elas vão piorar. E eu gosto muito desse texto, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo, eu acredito que ele tem uma grande proximidade com as situações que nós vivemos. Se você voltar um pouquinho, hoje é o último domingo de 2020, se você voltar um pouquinho para 2019, você vai estar lembrando de um ano que você está terminando, agradecendo a Deus, e você pensa, 2020 vai ser melhor, 2020 pode ser melhor. Quando você pensa em melhor, você pensa em relação a tudo, em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida material. E de repente nós encontramos situações complicadas, doença, problemas. E aí é como se a gente chegasse assim e falasse, volta 2019, né? Parece que 2019 estava tão bem. E a gente percebe que é o que aconteceu aqui. Eles estavam vivendo de certa forma bem, e de repente Deus responde com um alerta desanimador. Abacuque capítulo 1, versículos 6 e 7, Deus responde ao pedido dele, ele faz um pedido, até quando clamarei, Senhor, nos salva, Senhor, retire a violência, a opressão, a maldade do povo. E aqui a resposta de Deus é, eu suscito os caldeus são os babilônicos, e o tempo aqui é quase no momento do exílio babilônico. Então ele diz, eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, o que vem pela frente será pior. Vocês vão ser levados no cativeiro, vocês vão sofrer. É uma palavra muito difícil, irmãos. Acredito que até nesse alternar de coisas, eu vou passar por um tempo difícil, depois eu vou passar por um tempo bom, depois eu passo por um tempo difícil, a gente até está um pouco acostumado com isso. Mas é muito duro quando você passa por um tempo difícil e depois vem um tempo mais difícil ainda. E parece que vai ficar mais difícil ainda. Mas é isso que aconteceu. E eu creio que, de certa forma, é isso que aconteceu conosco, de 2019 para 2020. Vivíamos um tempo difícil? Sim. Hoje a gente esquece dos problemas que existiam em 2019. Mas existiam muitos problemas, muitas dificuldades. Mas estava ruim? Poderia piorar? Sim, poderia piorar. Nós não sabemos o que vem adiante, e nem estou profetizando aqui que vem coisa pior, não é essa a mensagem, não é essa a ideia. Mas com certeza muitos profetas de 2019 para 2020 falaram que 2020 seria o ano da vitória, né? Então é melhor a gente falar, Senhor, eu estou aqui na torre de vigia, aguardo o Senhor, a resposta do Senhor, que foi isso que Abacuque fez aqui à frente, né? Não sabemos o que virá, mas sim, irmãos, nós devemos estar preparados para que depois de um tempo ruim, preparados para um tempo pior ainda. Preparados para isso. Descansando no Senhor. E aí a gente vê que Abacuque não desanima, Abacuque não afronta Deus. No início, quando ele fala até quando, Senhor, quando ele clama a Deus, não é uma forma de revolta, mas é uma forma de expor o seu desejo, o seu pedido. E a gente percebe esse quebrantamento, essa humildade dele no capítulo 2.
Por-me-ei em minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Totalmente submisso a Deus. Isso a gente tem aprendido muito nesse tempo, nesse ano. Que nós devemos viver em submissão. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E colocar-se numa torre de vigia é colocar-se em vigilância, em oração, em preparo e guardar-se diante de Deus. O que vai acontecer na nossa vida está diante do Senhor. Ele demonstra através dessas palavras que ele crê que Deus é soberano. E nós cremos que Deus é soberano. Que nós não podemos fugir de Deus, da realidade de Deus e do que acontece nas nossas vidas. Nós não podemos estranhar quando Deus fala, eu suscito caldeus. Deixa bem claro aqui que não foi o poder dos babilônicos que levaram o povo cativo, mas foi a permissão, até mesmo a forma de Deus colocar aquele povo contra o povo de Deus, para dar uma lição neles, para ensiná-los. E o cativeiro foi um ensino para a vida daqueles que eram povo de Deus. Deus é soberano na nossa vida. A gente tem aprendido a dar graças a Deus, apesar das circunstâncias. Falamos bastante, algumas vezes, sobre gratidão. Quarta passada mesmo nós falamos sobre gratidão, pois é isso que nós sentimos no chegar do final de um ano, vendo problemas por todos os lados. Alguns foram atingidos, outros não. Alguns, de certa forma, não foram atingidos diretamente, mas todos nós fomos atingidos, no sentido psicológico, no sentido dos problemas que nós enfrentamos. Mas é um tempo de entender e de dizer em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Jó, no seu momento extremo de dor, de tristeza, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. A história de José, que nós estudamos também, demonstra muito esse confiar no propósito de Deus. José diz lá no capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, falando aos seus irmãos, a respeito de tudo que tinha acontecido, ele diz, vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, a gente não pode ter dúvida alguma de que a gente não compreende os planos de Deus, mas que Deus tem planos muito melhores. E que a gente não gosta de certas coisas, como um remédio que às vezes é amargo, mas é tomando aquele remédio amargo, aquela injeção dolorida, que nós vamos ser curados. Essa é a expressão que deve estar no nosso coração. Lembrar que Deus está no controle e manter a confiança. Uma das passagens que demonstram essa perplexidade de Abacuque é 1,13, quando ele diz, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que, Senhor, toleras a injustiça? Mas como eu disse há pouco, que não é uma reação de desconforto diante de Deus, mas é um questionamento. Questionar nós podemos, irmãos, mas a resposta, Deus dá quando deseja. A resposta, Deus dá se quer. Deus não precisa nos responder. Deus não precisa esclarecer. Ele não precisa explicar o que Ele vai fazer. Ele faz o que é bem e conforme a sua vontade. Não tem que dar relatório, né? Vou dar o relatório, o Senhor Deus vai dar o relatório de 2020. Olha, fiz isso, por isso,
e a gente vai aprovar o relatório. Não. Deus é soberano. E logo depois de falar isso, no capítulo 1, no capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Qual a resposta que eu vou ter? Qual a resposta que eu vou ter? A oração de Abacuque foi um pedido: aviva a tua obra em nós. Mas Deus disse: vocês vão passar por mais dificuldades. A resposta é: espera. Espera. Deus não disse não, Abacuque. Deus diz: espera. Quantas vezes Deus tem dito espera para nós? A vida é uma espera, não? Quantas coisas nós temos que esperar. E a gente vive enquanto espera. Isso é mais do que certo. A vida acontece no caminho, né? A gente às vezes acha que a vida acontece na chegada. A chegada faz parte. É uma parte muito importante, maravilhosa. O final, quando estaremos com Jesus. Mas antes disso tem uma longa caminhada. E nessa caminhada a gente vive feliz, apesar das adversidades, das dificuldades. E quanto mais difícil, como nós falamos na quarta-feira, quanto mais difícil é a vida para nós, mais nós podemos ser gratos a Deus, porque a gente percebe como Ele tem nos livrado de todo o mal. E por aqueles problemas que tanto nos angustiaram, que tanto tiraram o nosso sono, que tanto colocaram tristeza no nosso coração, a gente olha para eles e fala: não foram nada. Depois que passa, é mais fácil falar isso. Não foram nada. Mas a gente pode confiar no Senhor em todo o tempo. Vigiar, quando ele diz: por-me-ei na minha torre de vigília, vigiarei, irmãos. A ideia de espera, espera é em silêncio. Em silêncio. Silêncio é muito mais que a ausência de fala. Silêncio essencialmente é ouvir. Eu achei interessante a ideia dessa frase. Às vezes a gente tem dificuldade de definir o que é silêncio. Silêncio é ouvir. Por que vocês estão me ouvindo? Que vocês estão em silêncio. Por que vocês estão me ouvindo melhor? Porque vocês estão em silêncio e prestando atenção. Olha, certo? Só assim nós podemos ouvir. Torre de vigília é alguém que está vigiando. Eu quero ficar aqui. Deus vai falar comigo e eu estou aqui ouvindo. Estou ouvindo. E quantas vezes, irmãos, nós falamos um monte de coisas para Deus. Oh Deus, o que vai ser disso, daquilo? Como é que vai ser? E aí Deus responde com o Salmo 46:10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Vocês são criatura. Eu sou o Criador. Vocês são posse minha, eu sou o dono de vocês. Aquietai-vos, eu estou cuidando de vocês. Qual foi a grande lição que Abacuque aprendeu aqui? Capítulo 3, 17 a 19. A conclusão do livro, também eu creio que é uma aplicação de Abacuque a respeito do aprendizado para ele. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Me faz andar altaneiramente. Falei há pouco que a gente deve esperar, e esperar em silêncio. Mas quando você pensa em esperar, o que você pensa?
Eu, pelo menos, gosto de esperar com data marcada. Vamos encontrar, mas que dia? Que horas? Eu até espero. E você pode imaginar várias situações que você espera, mas você quer uma data. A vacina vai ser aplicada dia 30 de março. É longe, mas é uma data. Eu espero. Mas às vezes não tem data. Às vezes quando chega na data prorroga, né? E aí fica difícil. Mas é exatamente isso que ele diz aqui, que ele aprendeu, que é esperar, não é esperar em relação a uma data ou até mesmo esperar na bonança, mas é esperar na dificuldade sem data, é esperar contra a esperança. Ele está dizendo é que aqui, com esse ataque dos caldeus, com esse ataque de um povo inimigo, a primeira coisa que eles iriam destruir eram as fazendas, a plantação, os campos, as ovelhas seriam levadas. E ali eles não teriam mais o seu sustento, ficariam sem mantimento. É uma guerra que afetaria a base deles, na vida deles. Tudo que aparentemente era importante seria tirado. Eu acredito que nesse tempo, né, rural, o tempo mais alegre do ano é aquele tempo da colheita. E esse ano não vai ter colheita. Mas assim mesmo, todavia, eu me alegrarei. Porque mesmo tudo sendo tirado, Deus ainda estava lá. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me exulto no Deus da minha salvação. O Deus que é minha fortaleza. O Deus que faz os meus pés andar altaneiramente. A gente tem falado muito isso. E uma das coisas que nunca vai nos faltar é Deus. Deus é tão grandioso, tão maior do que qualquer outra coisa, comparado a qualquer outra coisa. Deus é tão superior. Eu até penso, em relação à vida, como será maravilhoso estar com Deus. Porque se esse mundo tem tanta coisa boa para nos oferecer, tantos tesouros, tantos lugares lindos, coisas que nem todos podem usufruir, talvez por questões financeiras ou questões de saúde, seja o que for. Mas mais do que qualquer coisa dessa, Deus é superior e Deus está à nossa disposição, está conosco, vive conosco. Nós temos essa alegria no Senhor. Abacuque estava reclamando aqui, Ó Senhor, o Senhor não está vendo a iniquidade, o Senhor não está vendo a violência, mas ainda eles tinham o campo, tinham as ovelhas, e Deus fala, você não está contente com essa situação? Algo pior pode vir, não virá. Vocês serão levados cativos. E eu fiz essa comparação, Nós, no final de um ano, falando, ó Senhor, ainda queremos um 2020 melhor, que haja menos corrupção, que haja menos maldade, que haja menos violência. E Deus disse, olha, vocês serão levados cativos. Vocês viverão num cativeiro aí, As coisas podem piorar. E qual era a leitura de Abacuque? O Senhor poderia mudar essas coisas, deveria mudar essas coisas, mas Deus disse não. E qual foi a sequência de Abacuque?
confio no Senhor, colocar-me-ei na torre de vigia, vigiarei. Tem um texto semelhante em Isaías 40, de 27 a 31, quando Isaías fala ao povo que estava sem esperança. O texto diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Ou seja, eles estavam como que reclamando. Parece que o Senhor não está cuidando da gente. É um sentimento, né? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não vê que eu tenho necessidades? E Isaías diz: olha, você não sabe, você não ouviu que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, se você olha para a sua vida e vê problemas, você esqueceu que você tem um Deus que não para, que não se cansa, que não desiste. Este faz forte ao cansado, este multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E aqui é exatamente essa ideia de suporte da presença de Deus, que faz forte o cansado, para que ele possa continuar. Ele não disse, deu uma cama para o cansado descansar, ou resolveu os problemas do cansado. Ele deu forças para ele continuar a lutar, para ele seguir a vida adiante das dificuldades. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A hora que você acha, agora não tenho mais forças, Deus vai multiplicar as forças. E aí o versículo 31, que é o mais conhecido: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor, não esperar nas coisas. E essa é a ideia de que, ainda que a figueira, ainda que os currais, ainda que os montes, ainda que não existam outras coisas, eu espero no Senhor, Ele não vai faltar. E eu espero no Senhor e eu vou renovar as minhas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a resposta. Deus renova as nossas forças. Deus renova as nossas forças e assim nós podemos viver. A frase mais importante desse texto de Abacuque é nós sabermos que nós vivemos pela fé. Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. O justo viverá pela fé. O justo vive e se alegra em Deus. Eu disse que aquela sociedade, ela tinha como fonte de alegria o dia da colheita. Não é muito diferente de nós. Hoje, fonte de alegria é o consumo, são as festas, as viagens. E quando falta, vem a decepção. Mas ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu me gloriarei no Senhor. Uma passagem também que eu gosto muito de citar é Jeremias 9, 23 e 24, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabedoria, força, riqueza, são coisas que realmente são a glória do homem. Quantos não são felizes ou se alegram pela riqueza,
por ser fortes, por ter poder ou por ter sabedoria. Mas aqui o texto não está dizendo que você não tem que ter essas coisas ou não pode ter essas coisas. O texto está dizendo que você não deve se gloriar nessas coisas. Você pode ser rico, forte, sábio, mas mesmo assim, a sua glória precisa ser no Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Você tem riquezas? Difícil nos tempos de hoje ter riqueza, mas se você tem riquezas, não faça delas a sua alegria, a sua glória, nem a busca delas o seu objetivo. Você é sábio, você tem força. Não se apegue a essa força. Quantas pessoas que sofrem muito, porque exatamente se colocaram o seu coração nessas coisas, e quando essas coisas faltam, e com certeza um dia vão faltar, acaba tudo, a tristeza. Quem se gloriava tanto nas viagens, agora pronto, fica em casa, essa pessoa morre. Mas aquele que viajava, mas a sua glória era o Senhor, eu não viajo, outro dia eu viajo. Dá para entender? A glória ao Senhor. E às vezes, irmãos, para que a gente realmente tenha essa certeza de que minha glória não é a riqueza, são os seus bens, não é a nossa família, não é tantas coisas assim que a gente poderia enumerar, a única forma de termos a certeza é quando Deus tira tudo isso. Difícil, não, irmãos? Foi o que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo. Mas só ali ele pôde mostrar que ele ainda tinha tudo. Ele tinha o Senhor. Isso que aconteceu com o povo. Abacuque 2, de 1 a 4, por-me-ei a minha torre de vigia, e eu vou esperar. O Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo. Versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Acho interessante que a ideia aqui é que Deus, ao invés de dar uma resposta para Abacuque, olha, dia tal vai acontecer isso, vocês vão ser resgatados, ou eu vou resolver todos os seus problemas. Deus falou para ele criar uma expectativa de esperança na fé, e escreve em tábuas, para quem possa passar, ler até que passe correndo, é exatamente a ideia de uma placa muito grande. Quando você olha e você enxerga o que está escrito ali. E o que eles iam enxergar, o que estaria escrito? O justo viverá pela fé. Não tinha a esperança do mundo, tinha a esperança da fé. Viver pela fé é exatamente viver diante de Deus. Viver pela fé é conhecer a Deus. Quanto nós estamos dispostos, irmãos, em seguir? Nós vamos entrar num novo ano, e eu disse hoje cedo, né, com certeza a gente não, ninguém aqui acredita que está esperando que só bateu o sino lá, meia-noite, 1h, 1 minuto do ano 2021, todos os seus problemas vão se resolver. Não. Mas nós queremos terminar esse ano e começar um novo ano. Não no sentido de pessimismo, de tristeza, de desânimo, mas com a fé renovada, com a força renovada, porque podemos dizer com certeza que o mais difícil
Já passou que a gente, de certa forma, receber uma notícia ruim e acostumar-se, entender um pouquinho dela. É hora de nós nos fortalecermos, de seguirmos em frente e, sim, confiarmos no Senhor. Mas ao invés de termos uma placa que diz, dia tal teremos a solução, a gente vai ter uma placa constantemente no nosso coração que diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, não é pelo que vê, mas pelo Senhor. Os tempos podem ser difíceis, mas nós podemos permanecer em Deus, que é a nossa rocha eterna. 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a única vitória, a única chance de vitória que nós temos é permanecermos na fé. E mesmo quando as coisas começarem a voltar, digamos assim, ao normal, não se glorie nestas coisas, numa certa estabilidade, seja financeira, seja qual for. Mas aquele que gloriar-se, glorie-se no Senhor, em conhecer a Deus. E ali fala de conhecer as misericórdias de Deus, né? Que é o mais importante, em saber que nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Sabemos como é difícil passar por momentos difíceis e depois de momentos difíceis, momentos piores, ó Deus. Mas sabemos que esses tempos nos fortalecem, ó Deus, nos fortalecem a fé. Nos aproximam de Ti. E que mais do que murmuração, ó Deus, esteja em nosso coração e nas nossas bocas a gratidão. E que nós possamos, sim, Senhor Deus, viver confiantes de que Deus, o Criador, não se cansa, não para de trabalhar. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado, Senhor Deus, pela história de vida de cada um aqui, ó Deus. E que nessa história possamos estar crescendo mais e mais. Que cada acontecimento possa estar contribuindo para o engrandecimento do Senhor, para a nossa santidade, para a nossa transformação para o bem. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Amém.